Como é bom ver o meu quintal cheio de patriotas que desejam viver numa colônia. Por que Donald Trump está aumentando a tensão no continente latino-americano? O plano de governo de Trump está fundamentado numa elaboração programática que foi produzida pela Heritage Foundation, uma organização ultraconservadora ligada aos republicanos que produziu um documento famoso chamado Projeto 2025. Entre os vários pontos programáticos desse projeto, a América Latina está sendo colocada no centro das preocupações geopolíticas dos Estados Unidos. E por que os Estados Unidos está preocupado com a América Latina? Por conta da desigualdade? Por conta dos problemas sociais da América Latina? Não. Por conta da influência da China no continente. A pressão que está sendo aplicada na América Latina nesse momento, nesses 8 meses de governo Trump, está toda lá escrita nesse projeto 2025, elaborado pela Heritage Foundation, que é um projeto conservador, hegemonista e de caráter imperialista, onde o governo norte-americano não quer perder o que ele chama de seu quintal, que é a América Latina. President Trump said, not anymore, we're taking our backyard back. That's why I was there for a conference of Central and South American countries as well. We're going to invest in ways that serve American interests in our backyard as we stop the sphere of Chinese influence. Vamos aos fatos. Vejam, desde o início do governo Trump, várias medidas estão sendo aplicadas sobre vários temas importantes que têm objetivos estratégicos essenciais para os Estados Unidos seguir fazendo uma disputa para não perder a sua hegemonia no mundo, em especial na América Latina. O tema da imigração, ou seja, um combate violento contra a imigração de cidadãos latino-americanos que vivem nos Estados Unidos. Vocês lembram que no início do governo Trump houve até uma treta bem pesada entre o governo norte-americano e o governo colombiano, onde o presidente Gustavo Petro desafiou o Trump e não aceitou os abusos que estavam sendo cometidos contra cidadãos colombianos deportados dos Estados Unidos. Depois disso, nós tivemos a intervenção dos Estados Unidos no Canal do Panamá, uma intervenção de fato. Os Estados Unidos mandou tropas, teve vários ministros de Estado presentes no Panamá, e ali foi exigido do governo do Panamá que finalizasse as relações com empresas chinesas, e o controle do Canal do Panamá passou, de fato, agora por um monitoramento muito rigoroso por parte do governo norte-americano. As tarifas contra o México também é uma medida importante que o governo norte-americano tem feito contra o seu país vizinho, seu país um país fronteiriço, aos Estados Unidos, e no qual os Estados Unidos tinha um acordo de comércio, de livre comércio, que o governo Trump atropelou esse acordo. Era um acordo que veio depois do NAFTA, junto com México e Canadá. Esse acordo foi jogado na lata do lixo. Os Estados Unidos estabeleceu tarifas e, além disso, tem feito ameaças constantes de intervenção militar no México contra cartéis de drogas, no qual o Trump tem classificado como organizações terroristas. Outra medida importante contra países latino-americanos são as tarifas contra o Brasil. 50% aplicado contra produtos brasileiros é uma das maiores taxas do mundo. E entre os motivos que Trump colocou na sua carta para justificar essa tarifa está elementos de intervenção na política interna brasileira, que envolve tentar pressionar o judiciário, o governo e o Congresso Nacional brasileiro, ou seja, os poderes do país, a dar uma anistia a Jair Bolsonaro, que está sendo julgado nesse momento por tentativa de golpe de Estado. Decisão acertada do Trump de impor essas tarifas. Eu concordo, e tanto chamo isso daí de tarifa Moraes.
né? Foram tarifas de 50%, as maiores dessa última leva, devido à crise institucional que o Alexandre de Moraes está fazendo. E a pressão mais agressiva até agora feita contra o continente latino-americano é a presença de forças militares, tanto navais como aéreas. Os jatos F-35 agora já estão ali em Porto Rico, prontos para alguma ação. Né? E a justificativa é o combate ao narcotráfico, inclusive fazendo acusações ao governo da Venezuela, sem apresentar prova nenhuma, de que o presidente Nicolás Maduro estaria liderando cartéis de drogas na região. Bom, sem apresentar provas, com uma quantidade desproporcional de forças militares próximo à costa da Venezuela, tudo isso leva a crer um filme que nós já assistimos em vários outros momentos da história, onde os Estados Unidos inventavam um motivo que era fictício para justificar uma intervenção militar em algum lugar do mundo. Nós vimos isso no Iraque, nós vimos isso agora recentemente no Irã, e agora nós estamos vendo isso na Venezuela. E é bom lembrar que uma intervenção militar na Venezuela vai gerar um impacto negativo em toda a região, porque você vai expulsar pessoas das suas casas, as pessoas vão vir fugir da Venezuela e cair para dentro do Brasil, para dentro dos países vizinhos fronteiriços da Venezuela. Isso vai acabar estressando todas as cidades que vão receber milhares de pessoas fugindo de guerras. Nós já vimos esse filme ali na Europa, onde milhares de pessoas fugindo de guerras na África e no Oriente Médio vão para dentro do continente europeu tentando fugir de uma situação crítica, né? E isso gera um grande problema social que significa nós entendermos de uma vez por todas que uma agressão contra a Venezuela é uma agressão também contra o povo brasileiro. Por último, vamos prestar atenção nas disputas políticas que estão acontecendo em vários países da América Latina. Veja agora, recentemente, na América do Sul. No Equador, Noboa venceu as últimas eleições. É um candidato próximo de quem? Donald Trump. E agora, recentemente, na Bolívia, vai ter o segundo turno, mas o MAS, que era um partido que já governava a Bolívia há 20 anos, sofreu uma derrota desastrosa, não conseguiu eleger nenhum parlamentar no Congresso Nacional, e os candidatos que vão para o segundo turno são todos de direita e tendem a ter uma proximidade com o governo de Trump. Tá, mas quais são os grandes motivos que levam o governo Trump a aumentar a pressão sobre o continente latino-americano? Vamos esmiuçar isso. Claro, a gente já disse aqui, há uma disputa geopolítica com a China. Os Estados Unidos identifica que a China tem ampliado a sua influência no continente latino-americano, principalmente agora, recentemente, o Xi Jinping esteve no Peru, né, onde ele inaugurou o grande porto de Xangai, que vai beneficiar ali as transações econômicas no Pacífico, entre a América do Sul e os países asiáticos, especialmente a China, e tudo isso vem preocupando, né, os Estados Unidos. Mas veja, não é só isso. Tem também a estratégia dos Estados Unidos de desmantelar qualquer possibilidade de articulação alternativa de relações comerciais, políticas, diplomáticas, tecnológicas, militares do continente, de países do continente, com outras potências mundiais, como por exemplo o BRICS. Né? O BRICS, esse ano, a sua cúpula foi realizada no Brasil. Né? E a gente viu a presença, a importância dessas articulações feitas por países do que tem se convencionado chamar de países do sul global, que têm feito alianças, articulações, parcerias, projetos de cooperação para, como se fosse uma movimentação defensiva contra a ofensiva do imperialismo ocidental. Tudo isso preocupa o governo Trump. Mas tem também mais um motivo muito importante que a gente precisa colocar aí na lista de desejos dos Estados Unidos em relação à América Latina, que é
o controle sobre recursos naturais estratégicos. Nós estamos falando de petróleo, energia e de terras raras, que serve fundamentalmente à indústria das Big Techs. Lembrando que as grandes Big Techs ainda são norte-americanas e elas precisam de recursos naturais, especialmente minérios, terras raras e minerais críticos, para continuar liderando esse setor tecnológico no mundo. E isso é uma preocupação estratégica para os Estados Unidos. Por isso eles estão aumentando a pressão no continente latino-americano. Mas a interferência política vai ser uma constante. A interferência em eleições, o apoio a candidatos próximos aos interesses dos Estados Unidos, ou seja, aqueles que são traidores da pátria dos seus países latino-americanos, aqueles que estiverem a serviço dos interesses norte-americanos, aqueles que toparem fazer acordos que facilitem o acesso e o controle dos recursos naturais, e também da implementação de bases militares, como também de acordos comerciais que sejam vantajosos para os Estados Unidos. Todos esses governantes, essas lideranças políticas terão um apoio em vários sentidos dos Estados Unidos, de empresas norte-americanas, de atuação das Big Techs na propaganda interna dentro desses países. Tudo isso está sendo aplicado nesse momento pelo governo norte-americano. Algumas coisas estão explícitas e outras coisas estão acontecendo nos bastidores do mundo da disputa política. O que vem por aí que a gente deveria nos preocupar sobre a disputa política no continente latino-americano? Nesse ano de 2025 tem duas eleições que nós precisamos ficar de olho e ver o que vai acontecer, porque ela vai ditar os rumos para onde vai o continente. Primeiro, as eleições legislativas na Argentina. Essas eleições vão dizer o humor do cidadão argentino em relação ao governo Milei, que é um grande aliado de Donald Trump aqui no continente sul-americano. A outra eleição, que é determinante para os rumos da América do Sul, é a eleição no Chile, que também será nesse segundo semestre de 2025, onde está em disputa a candidata Jeanette Jara, que é ex-ministra do Trabalho do governo Boric, do Partido Comunista, né, e que vai disputar com o Katz, que é um representante da extrema-direita aliado de Donald Trump. Ou seja, a vitória de Milei na Argentina e a vitória de Katz no Chile aproxima muito mais e cria melhores condições para Donald Trump poder avançar no seu projeto de dominação, de transformar a América Latina num quintal dos Estados Unidos. Assim como a derrota de Milei e a derrota de Katz ajuda a criar condições para que o continente sul-americano consiga andar com as suas próprias pernas e que possa também enfraquecer a influência norte-americana no continente. Bom, mas no ano que vem também tem duas eleições importantes, Colômbia e Brasil. A Colômbia, onde o governo Petro vai tentar reeleger o seu candidato, que não vai ser o Gustavo Petro, porque lá a legislação eleitoral na Colômbia não permite reeleição, mas é uma disputa importante. O governo Petro tem cumprido um papel importante de antagonizar os interesses norte-americanos no continente. E no Brasil, o governo Lula é visto pelo governo Trump como um governo de esquerda radical. Então, com certeza, Trump vai jogar todas as suas fichas contra a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva em 2026. Por fim, é importante a gente também se preocupar com dois grandes elementos que formam a atual disputa geopolítica mundial. A consolidação do BRICS no continente sul-americano, ou seja, o BRICS realmente tem sido uma preocupação grande porque tem permitido o fortalecimento de países que estão antagonizando os Estados Unidos e o imperialismo ocidental no mundo hoje. Então, quanto mais o BRICS se enfraquecer na América Latina e na América do Sul, é importante para os interesses norte-americanos.
como também as relações com a China. E aí eu faço um destaque. Nós precisamos construir uma relação com a China? Sim, é bom diversificar as relações comerciais, diplomáticas, estratégicas dos países da América do Sul, para não ficarmos refém dos Estados Unidos. Mas essa relação com a China também precisa ser uma relação soberana. Se os países da América do Sul, especialmente o Brasil, conseguirem avançar em relações alternativas, para poder não ficar refém do imperialismo ocidental. E nessas relações alternativas, dentro do BRICS e nas relações com a China, elas forem relações vantajosas política, comercialmente, tecnologicamente, ou seja, relações soberanas para o Brasil e para os países da América Latina, nós estamos fazendo o correto, nós estamos do lado certo da história. O que nós não podemos fazer é trocar um controle por outro, né? Uma relação assimétrica por outra. Né? E nos parece que a relação com o BRICS e com a China nos permite construir uma relação mais equilibrada e é por isso que nós precisamos lutar. Ou seja, a soberania do Brasil passa por fazer também política com outros países que não seja somente os Estados Unidos. Bom, se você ficou até aqui é porque esse vídeo te ajudou a entender o que está acontecendo na geopolítica mundial. Então eu só te peço que você compartilhe, se inscreva no canal, curta, faça o seu comentário, é muito importante para o debate público, e assista os outros vídeos, faça uma maratona no nosso canal que você vai ficar extremamente atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo em relação à geopolítica para distraídos. Valeu, um grande abraço, gente.